Hoje, o programa Conheça Seus Direitos vai entrevistar a jornalista e bacharel em Direito, Jane Portela. A Jane vai contar um pouquinho pra gente sobre os direitos do consumidor. Olá, Gabriel, é um prazer estar aqui com você. É uma imensa satisfação falar com seu público, o público da Vale Sul TV, um pouquinho sobre o direito, né? E a gente começa falando sobre os avanços do direito ao longo das décadas. Esse avanço, ele aconteceu em função do próprio avanço da sociedade. A Constituição Federal Brasileira, ela é datada de 1988 e ela já traz em seu preâmbulo que um Estado democrático de direito, ele precisa respeitar essas diferenças sociais e econômicas do cidadão. E isso envolve o direito do consumidor. A gente hoje tem diversas oportunidades gritando assim na nossa porta, batendo na nossa porta, na tela do nosso celular, na tela do nosso computador, a respeito do consumo. A gente vive num país, num mundo que é consumista e por isso a gente precisa estar tão atento a essas transformações e as leis, né, que protegem o consumidor. Jane, e que dica que você pode dar para quem consome muito na internet? Como se proteger, se precaver? O que essas pessoas precisam saber? Gabriel, antes de falar do e-commerce, né, que é o comércio pelas redes sociais, pela internet, a gente precisa falar sobre dois parâmetros que foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro através da Lei 14.181 de 2001. Ela trouxe o parâmetro do consumo consciente e o parâmetro do consumidor de boa-fé, que é aquela pessoa que extrapolou nos gastos e não tem como pagar as dívidas contraídas. Então, assim, o primeiro, quando a gente fala do primeiro parâmetro, que é o consumo consciente, a gente precisa estar atento que o consumidor, ele só pode comprometer parte da sua renda com os gastos, seja ele de empréstimo bancário, de empréstimo, de transações comerciais no cartão de crédito. Ele não pode extrapolar aquele limite que ele tem, não pode, não deve, porque ainda hoje existe um assédio comercial muito grande e é tentador, né? É tentador. A gente vê diversas promoções e a gente quer ter aquele produto, a gente acha que merece mesmo ter aquela mercadoria, mas a gente precisa colocar a cabeça no travesseiro e ter condição de descansar em paz. Não adianta você querer obter um bem, mas aquele bem que é para ser prazeroso, ele se transformar num pesadelo na hora que você vai dormir, porque você não sabe como vai pagar. Então, o consumidor, quando ele vai adquirir qualquer bem, ele precisa estar atento ao seguinte: consigo pagar? Qual é a minha renda? Quanto da minha renda já está comprometido? Esse é um ponto. Outra questão que precisa ser analisada estou super endividado, o que eu faço agora? Eu preciso manter meu nome limpo, eu não quero meu nome registrado no cadastro geral de pessoas negativadas. Então, eu vou procurar um órgão de proteção ao crédito e pedir para renegociar minha dívida dentro daquelas condições que eu realmente consiga assumir os compromissos. E o destaque é que você só pode comprometer 30% da sua renda para poder fazer a quitação dessas dívidas. Eles usam um termo que é o consumidor de boa-fé. Então, eles vão estabelecer um plano que você consiga pagar, mas não comprometa o seu mínimo existencial para a sua sobrevivência, porque você não pode pegar toda a sua renda, todo o seu salário e utilizar para pagar a dívida. Esse é um detalhe, esse é um ponto muito importante
que as pessoas precisam ficar atentas na hora que vão buscar essa negociação. Esses dois parâmetros instituídos pela lei do Código, pela atualização do Código de Defesa do Consumidor, é muito interessante que ele visa fazer essa exclusão social de cerca de 30 milhões de consumidores no Brasil. No Brasil, entendeu? Então, assim, as pessoas, a gente vem de um último ano em que a economia ela ficou muito arrochada, que o preço das mercadorias nos supermercados ela teve um peso muito grande no orçamento familiar e que as pessoas, para poder comer e manter o seu aluguel em dia, elas deixaram de pagar muitas contas. Tem muita gente que está com o nome negativado. E aí fica essa dica para a hora que for renegociar, para estar atento a essa cláusula do consumidor de boa-fé. E sobre as compras feitas pela internet? Então, Gabriel, as compras feitas pela internet, o consumidor ele precisa estar atento a algumas observações, como informações da própria empresa, procurar a sede da empresa, a avaliação de outros consumidores que já efetuaram compras pelo site, saber como que foi essa avaliação, se ela foi positiva ou negativa, estar atento ao prazo de entrega, valores, número de parcela, forma de pagamento, valor do frete. E aí tem uma dica que é muito importante. A internet realmente ela é uma tentação, né? E a gente precisa analisar que às vezes tem um produto que a gente está de olho, está querendo muito, mas o valor está bem abaixo do que é cobrado. Então, de novo, você vai lá, pesquisa, analisa a avaliação de quem já comprou antes de efetuar a sua compra. Essas são as minhas dicas, porque aí assim você se precaver. E tem um outro detalhe, guarde essa documentação. Você efetua a compra, todo o documento que é gerado pelo próprio site, você deve imprimi-lo e guardar, porque se for o caso de acessar a justiça para garantir os seus direitos, você tem como comprovar o passo a passo e realmente o serviço que foi contratado. Muito obrigado, Jane. E essas dicas elas são realmente muito importantes na hora de você consumir na internet, ficar por dentro dos seus direitos e se precaver de golpes e possíveis fraudes.